Boa noite, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje em toxicologia, nós vamos trabalhar sobre mefedrona, conhecida droga miau-miau. Eu sou a professora Thais. Por definição, tá? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, droga, então a gente vai definir o termo droga, né? Droga é qualquer substância que não é produzida pelo organismo capaz de atuar sobre seus sistemas, produzindo então alterações no seu funcionamento. Então, ela é sintética, pode advir de produtos orgânicos, sim. Por exemplo, a cannabis, ela provém de uma planta, ela não é sintética, mas ela, tudo aquilo que não é produzido por nosso organismo e que ele de certa forma vai proporcionar vai causar uma influência e proporcionar algum tipo de alteração no nosso funcionamento, seja para relaxar, seja para nos deixar mais agitados, enfim, que modifique o nosso sistema, o nosso funcionamento, é considerado droga segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, nós vamos falar sobre a miau-miau. A mefedrona, ou miau-miau, ou Spices, como também é conhecida popularmente, ela vem sendo utilizada desde 2007, certo? A mefedrona, então, ela é uma substância derivada da catinona, sendo a mais consumida, por possuir um baixo custo e também a facilidade por sua compra e provocar efeitos similares ao da cocaína e do êxtase. Vou explicar mais para frente para vocês por que ela é de baixo custo e por que ela é também de fácil acesso. Então, pensem, cocaína e êxtase, mal ou bem, elas nos colocam em situações de vulnerabilidade para poder adquirir, né? Nós precisamos ter contato, nós não, mas as pessoas que fazem uso precisam fazer contato com traficantes ou ir até locais mais perigosos para poder adquirir e tudo mais. E eu vou mostrar para vocês que a mefedrona não, a gente consegue ela, conseguir até então ela de uma forma bem simples, até mesmo no mercado, né? Então, ela, de certa forma, é de baixo custo e também ela é de fácil acesso. Por isso que ela vem sendo bastante consumida. E ela é derivada da catinona. A sua produção ela teve início, então, em Israel e foi proibida a sua produção e sua comercialização em 2008. Após esse evento, as substâncias alastrou-se para inúmeras partes do mundo, né? Apesar de ter sido proibida no Reino Unido, em 2010, que ela foi proibida, essa droga ela continua sendo vendida pela internet em lojas especializadas, com o apelo de ser um fertilizante para plantas ou então até mesmo como sais de banho. Então, por isso que eu disse para vocês, por que ela é de fácil acesso? Apesar de sua proibição, né, que ela foi proibida no Reino Unido em 2010, mesmo assim as pessoas conseguem ter acesso através da internet e sob a desculpa de comprar fertilizantes para plantas, que ela faz parte, é um dos componentes de fertilizantes para plantas, ou até mesmo como sais de banho. Então, ela está embutida em produtos de comercialização comum, certo? E como as pessoas conseguem utilizar comprando esses produtos que não são ilegais. Então, aqui é a fórmula estrutural da mefedrona, do miau-miau, né, que essa droga é mais conhecida como miau-miau mesmo. Ela é mefedrona, então ali vocês veem a presença de grupos de metil, certo? Os metis, nós temos também uma cadeia fechada, né, onde ela possui ressonâncias aqui, ó. Vocês podem verificar, deixa eu botar meu ponteiro. Aqui. Ela possui ressonâncias, né, uma cadeia fechada, tem uma ligação dupla com oxigênio e o NH. Também trouxe para vocês as propriedades físico-químicas da mefedrona. Então, ela tem um peso molecular de 177,24 gramas por mol, né? A sua fórmula molecular ela é C11H15MO. O seu ponto de fusão ele é de 251,18 graus Celsius e ele possui um constante de dissociação, que é o pKa, de 8,69. Aqui eu trouxe para vocês uma vasta, uma gama de efeitos a qual ela causa, né? E aí separei para vocês exatamente onde ela provoca e o que ela causa. Então, no sistema cardiovascular, tá? Ela causa hipertensão, taquicardia, miocardite, toracalgia, diaforese, hipoventilação, palpitações e paragem cardíaca. No sistema cognitivo, ela proporciona confusão, melhoria da concentração, e aí vocês veem aí a melhoria da concentração. Isso é um atrativo para as pessoas que são dependentes de uso de drogas, né? Estado de alerta, amnésia, craving e empatia.
Na parte dermatológica, ela causa suor com odor não habitual e eritema. No otorrinolaringológico, ela causa rinorreia, epistaxis e odinofagia. No sistema gastrointestinal, náuseas, vômitos, anorexia, xerostomia, dor abdominal e faringite. Então, percebam, a gente não está nem na metade dos sistemas a qual ela pode atingir, e muito menos dos efeitos que ela causa. E uma pessoa já poderia ter morrido no primeiro sistema ao qual ela ataca, que é o cardiovascular. Então, ela é extremamente agressiva, né? Mas ali, no sistema cognitivo mesmo, que ela proporciona uma melhoria da concentração, muitas pessoas fazem uso justamente por causa disso. Precisam focar não, mas obter mais concentração no ambiente de trabalho, obter mais concentração em estudos, não estão conseguindo de uma forma natural, de uma forma espontânea, começa a fazer parte de abuso de drogas, né? Muitas vezes tornando-se dependente, justamente por esses plus que acaba a droga oferecendo. No sistema metabólico, ela provoca hiponatremia e aumento da creatinina. Aumento da creatinina, por fim, pode acabar afetando os rins. Quanto maior a creatinina, pior para o nosso organismo, pior para os nossos rins certo? Na questão de humor, ela provoca ansiedade, pânico, depressão, irritabilidade, anedonia, aumento da libido. Isso também é uma questão que às vezes, como eu vou dizer, é muito esperado também, né? As pessoas se apoiam e faziam uso de drogas também por isso. A desinibição social, por uma questão de uma socialização, grupos de socialização e euforia. No sistema músculo-esquelético, ela aumenta o tônus muscular e trismo. Neurológico, tremores, insônia, bruxismo, cefaleia, fotossensibilidade, tínitos, convulsões, nistagmo, midríase, visão turva, extremidades frias e com coloração azulada, febre e parestesias. Na percepção, alucinações visuais, alucinações auditivas, delírios, intensificação da percepção sensorial, então intensifica sabores, odores, aromas, né? Diminui o estado de consciência também. Na parte psicomotor, ela causa agitação e agressividade, e na pulmonar, dispneia. Então aqui eu trago para vocês os efeitos, tentando apresentar o que isso tudo pode causar de uma forma negativa para o nosso organismo, mas justamente para as pessoas que lidam com essa parte de abuso de drogas, de dependência química, algumas coisas que a gente considera e que nós sabemos que são prejudiciais para a nossa saúde e para o nosso dia a dia, porque não ocorre de uma forma habitual, ela apresenta como se fosse uma melhoria, uma intensificação, uma coisa boa, né? Melhoria da concentração, a parte de aumento da libido também. Muitas pessoas fazem uso de medicamentos e drogas para isso também, né? Alucinações visuais também é uma questão procurada por pessoas, euforia também. Então, o que nós entendemos, né, sendo como o prejudicial, muitas vezes pode ser justamente o atrativo. As formas mais comuns de administração da mefedrona são via inalação e via oral, e aí pode ser comprimidos, ou então partilhas, ou então diluídos em água. As pessoas podem fazer usos que nem se faz uso pela cocaína, que é cheirando, né? A mefedrona, ela desencadeia no organismo um conjunto de sintomas semelhantes ao da cocaína e do êxtase, que principalmente o que as duas têm em comum é a parte de euforia, né? E algumas alucinações também, principalmente em êxtase. Nomeadamente euforia, aumento do estado de alerta, empatia, desinibição social, aumento moderado da libido e intensificação da percepção musical. Êxtase, a cocaína também, mas êxtase é uma droga muito distribuída e disseminada em festas, em reuniões, em grupos sociais, justamente porque ela aumenta essa desinibição social, as pessoas ficam mais soltas, né, para socializar, então é um dos fatores também. Intensificação da percepção musical, algumas festas, como por exemplo raves, que duram muitas horas, em condições normais, as pessoas dificilmente aguentam a quantidade de horas que uma festa rave é oferecida. Então, e também pela questão musical, né, o tipo de música que toca nessas festas não são músicas
cantadas, ou enfim, elas são músicas com uma batida que, ao fazer o uso dessas drogas como o êxtase, por exemplo, a pessoa tem uma percepção melhor da música que está sendo tocada, então intensifica as percepções musicais também. Conhecida por ser um pó branco, os efeitos da mefedrona elas incluem um aumento da euforia e do estado de alerta e inquietação. A mefedrona é frequentemente vendida pela internet, supostamente para outros fins. Como eu disse para vocês, as pessoas compram com a desculpa de ser para outros fins, sendo apontada como um dos compostos sintéticos fabricado para produzir efeitos semelhantes a de substâncias controladas internacionalmente, como a cocaína. Então, ela é justamente vendida camuflada pela internet, né? Como se eu estivesse comprando sais de banho, ou então fertilizantes. Ela é feita sinteticamente e produz o mesmo efeito do que a cocaína, que hoje em dia é controlada internacionalmente. Então, para que a gente dê um fechamento nessa aula sobre a mefedrona, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais sobre a miau-miau, porque uma aulinha pode ser um pouco curta para que vocês compreendam, eu trouxe uma dissertação de mestrado de um do Emanuel Ribeiro, ele faz mestrado integrado em medicina. É uma dissertação de 2012, né, que ele fala. Mefedrona, a nova droga de abuso, farmacocinética, farmacodinâmica e implicações clínicas e forenses. Então, deixo de atividade para vocês. Esse aqui é o link do artigo. Vou disponibilizar também esse link para vocês no Moodle. E eu deixo para vocês a leitura desse artigo, dessa dissertação. São poucas páginas em relação a uma dissertação. E eu quero que vocês separem 4 tópicos para discussão na próxima aula síncrona, que eu já vou ter também, obviamente, já li esse artigo e vou tornar a ler para que a gente possa fazer uma ampla discussão na próxima aula. Se cada um de vocês trouxerem 4 tópicos dentro dessa dissertação, a gente vai ter uma excelente discussão e um bom debate a respeito da mefedrona, e assim a gente vai conseguir compreender um pouquinho melhor sobre essa droga, sobre seus efeitos e suas consequências também. Tá bem? Uma boa noite a todos. Obrigada pela presença. Até mais. Tchau.